Boa tarde, meus amigos, bom dia e boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo neste meu lindo canal Vasco 68, com o patrocínio máximo e irreverente da Origem Eventos. Não esqueça meu caminhão, Giga e Ricardo. Gente, vários assuntos que eu queria tratar hoje, começando, como diz Jack Estripador, por parte. Alex Teixeira, infelizmente, ele não vem sendo aproveitado pelo Ramon Dias. Eu criei muita expectativa, como muitos vascaínos, e dizem que ele vai esperar terminar o Campeonato Brasileiro para sair. Eu ainda acredito que ele possa render, possa nos dar alegria, e ele mesmo fique satisfeito. Outro caso que eu estou, que já foi, o Vasco foi avisado pela Federação Francesa, que o país ele tem que cumprir um jogo de suspensão por causa de um jogo pelo Olympique de Marseille. Eu não entendi nada. Eu achei que a punição fosse no próprio país. Mas tudo bem, ele já não enfrentaria o Palmeiras mesmo, ele inscrito, cumpre contra o Palmeiras. Como eu falei ontem, o Léo, zagueiro, ele não vai poder jogar. Aí falaram, especularam que poderia ser. Vamos lá. Capasso, Michael, Bambu e Zé Vitor. Eu não sou o treinador sabe melhor do que nós, que ele está vivenciando treino e os treinos que não são, né, passados mais para a imprensa, assim, para que elas possam fazer vídeos e tal. Na minha opinião, o mais simples seria colocar o Capasso, né? Ah, e o Miranda também. Aí teve gente que teve um rapaz de um canal dizendo que achava melhor o Miranda. Eu não concordo, o Miranda já, sei lá, não me passa muita confiança. O Capasso teve os erros dele, mas tem qualidade, tem uma ótima altura. Pensando que o nosso outro zagueiro que está fazendo a zaga, né, é o Medel, que tem ido muito bem, mas também vai botar uma zaga mais baixa. Então eu colocaria o Capasso. Infelizmente, o Léo não vai poder jogar, como eu falei, mas pelo menos nós temos o retorno do Orejano, como vocês preferirem. E aí, amigo, se ele vai voltar, se vai manter o Serginho que faltou do gol, não sei explicar a vocês. O jogo é 18h30 contra o Palmeiras no domingo, vai passar pelo Premiere, e eu já tenho Premiere. E consegui instalar a net aqui, graças ao meu bom Deus, né? Já vi o jogo contra o Atlético, e agora, se Deus quiser, estarei na frente da televisão vendo o jogo do Palmeiras. Gente, Palmeiras esse, que deu um problema técnico no avião deles, não pôde decolar ontem. Eles hoje ainda permaneceram no hotel no qual eles estavam hospedados. E eu não sei se já voltaram, né? E, gente, Palmeirão ganhou bem, fácil, né? Só que o que acontece? Como eles ganharam bem, eles vão fazer o jogo com o Vasco, depois fazem o jogo da volta com Deportivo, Pereira, e depois vão jogar com o Corinthians. Pô, a única coisa certa é que o Zé Rafael não vai jogar, que ele está suspenso pelo terceiro cartão. Minha opinião, não vou dizer que é certeza, mas o Dudu não deve jogar, porque o Dudu vem sentindo uma contusão chata na panturrilha. Ontem ele jogou, o jogo estava decidido, saiu, estava 3-0 já, acho que tinha 25 do segundo tempo, porque eu vi o jogo, eu não lembro direito, mas não lembro. Mas, pô, Palmeirão, dá uma aliviada, não precisa, faz o seguinte, eu vou ser sincero de coração. Porco, amigo da gente, porco, para mim o virtual campeão da Libertadores, mas tudo pode acontecer no futebol. Eu vou fazer o seguinte, faz turismo na Colômbia, um lugar bacana, tem muitos lugares para serem visitados, muitos lugares bacanas, bonitos, né? Vocês podem ir para Córdoba, podem ir para Cali, podem ir para Bogotá, tem vários lugares legais lá, pô. E faz tipo assim, uma pré-temporada bem curtinha, e volta só no segundo jogo. E vem com o pessoal no mesmo avião. Dá uma carona no pessoal de Deportivo Pereira. Olha só que legal. Vem todo mundo no avião do Palmeiras. E bota o Sub-20 para jogar com a gente. Eu acho assim, sabe, legal mesmo. Eu poderia fazer isso. Agora, gente, acabou de sair fresquinha a notícia. Sou o primeiro a dar a notícia. O STJD manteve a pena de 4 jogos de interdição de São Januário. Pena essa já cumprida. E aumentou a multa, acho que de 60 para 90 mil reais. Para morder um faz-me rir, óbvio. Mas mantiveram a pena de interdição de 4 jogos. Já poderemos mandar os jogos em São Januário. Repito, coloca o jogo do Fluminense lá. A Barreira agradece. Coloca o jogo lá.
E eu queria também, gente, quando as pessoas fazem coisas legais, não é porque agradam o Vasco, não. Por exemplo, o Vene Casagrande, ele torce para o Flamengo e o Rizek torce para o Corinthians. O Vene Casagrande, ele faz o programa SBT Esporte, tem a coluna dele também, e o Rizek faz o programa do Sport TV. 2 canais de televisões diferentes, né? Um da Globo, o outro do Silvio Santos. E os dois, principalmente o Vene torcendo para o rival, o Rizek também, que torce para o Corinthians. O Vene Casagrande, ele foi a fundo e descobriu por que o consórcio e por que Flamengo e Fluminense, principalmente o consórcio, eles, os 3, né, combinaram de interditar por 20 dias. Por um único motivo, gente. Eles vão jogar no raio Escoparta, onde eles quiserem jogar pelo Brasileiro. E essa interdição, ela pode durar 20, 19, 25 dias, dependendo do sorteio da Copa do Brasil, que é a final de São Paulo e Flamengo. Se o primeiro jogo for no Rio, eles vão desinterditar, liberar o uso do Maracanã no dia anterior. Se o segundo jogo for no Maracanã, vai ser na véspera do segundo jogo, se for o sorteio no Maracanã. Vai depender do sorteio. E o Vene Casagrande, ele explicou que por que eles interditaram o Maracanã, evitando que o Vasco e o Fluminense jogassem no Maracanã e o Vasco fizesse a mesma coisa que o Fluminense fez quando jogou no primeiro turno com o Vasco, o jogo foi 1-1, com gol até do Pedro Raul, né? O Vasco venderia 10% para a torcida do Fluminense. E se vocês lembrarem bem, quando o Vasco jogou com o Fluminense, além dos 10%, a torcida foi maltratada, seguraram a torcida com criança até 2 horas depois do jogo, vários absurdos foram cometidos, banheiros trancados, uma sacanagem. E aí eles acharam que nós daríamos o mesmo tratamento. Lógico, se a gente der 10%, 20% e até 30%, não adianta, a torcida do Vasco vai ser a maioria, né? Então nós ocuparíamos, se eles permitissem vender o setor norte, o norte é deles, sul é nosso, nós ocuparíamos a parte superior do setor norte, ocuparíamos o Maracanã todo e deixaria o curralzinho para eles, né? Para eles ocuparem os ingressos por eles adquiridos, né? E aí eles fizeram isso. Olha que coisa feia e aberração. E isso dito pelo repórter Vene Casagrande, que ele é um torcedor do Flamengo. Mas ele pode ser um torcedor apaixonado do Flamengo, mas ele sabe muito bem dividir as coisas. E o Rizek, falando sobre a justiça comum querendo interditar São Januário, ele falou numa coisa bem clara. Se São Januário e a Vila Belmiro do Santos forem interditados por 4 jogos, e o Santos já até jogou na Vila Belmiro depois da punição, vai interditar São Januário por causa de tiroteio? Ué, interdita Rio de Janeiro todo. Porque em todo lugar do Rio de Janeiro tem tiroteio. O Rio de Janeiro todo tem tiroteio. Tem tiroteio na Zona Sul, tem tiroteio na Barra, na Zona Oeste, na Zona Norte, no subúrbio. Aonde você quiser, você pode escolher tiroteio. Então ele elenca isso como uma coisa preconceituosa e uma coisa que não está atingindo nem o Vasco esportivamente, mas os comerciantes da Barreira. Eu vou falar uma coisa para vocês, experiência própria minha. Eu fui jogador de futebol de salão do Grajaú Country Club e treinador do mesmo clube. Eu joguei em São Januário de dia, de tarde, de noite. Já assisti vários jogos de São Januário nas décadas de 70, 80, 90 e anos 2000. Então, assim, eu já frequentei São Januário no futebol de salão, saindo todos os horários, futebol de campo, todos os horários, e também, muito bem lembrado, eu frequento São Januário até quando não tem jogo, do lado de fora, porque eu vou na barreira como churrasquinho, eu vou na barraca da Denise em frente à sede social, eu vou na Gigante da Colina, eu vou no Mirante, vou com a família, eu vou com a minha família. Então, por que eu tô falando isso? Sabe quantas vezes, juro pra vocês, quantas vezes eu tive problema com o carro estacionado? 0. Quantas vezes eu tive algum furto, alguma coisa que eu tinha sido roubado ou furtado? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu escutei tiros lá? Nunca. Eu vou repetir pra vocês. Eu nunca escutei tiros em São Januário. Eu vou repetir. Eu nunca escutei tiros em São Januário. Então isso é uma balela e é um preconceito. E eu me orgulho muito do Vasco ser um clube que ele combate desde os seus primórdios, desde o início, ele combate a questão do racismo, a questão do preto, do analfabeto, das pessoas que moram nas comunidades carentes, das favelas, dos morros, e a causa LGBTQIA.
AP, sei lá. Porque todos são seres humanos, todos têm as suas diferenças, e vocês têm que saber respeitar e saber se relacionar com a diversidade. Se você não gosta, guarda para você, mas a obrigação sua é você respeitar o próximo. Não vamos citar nomes, mas, por exemplo, há jornalistas, verdadeiras pessoas imbecis, preconceituosas, mau caráteres, filhos da puta mesmo, que disseram, pô, o Payet não pode dizer que veio pro Vasco na luta contra o racismo, porque o Neymar sofreu racismo na Europa, no jogo do PSG contra o Olympique de Marseille. Mentira. E ele não falou Neymar, não. Ele tinha dito Vini Júnior. Como citado jornalista, ele não pôde fazer, ele foi muito atacado nas redes sociais, ele só se retratou dizendo, não é Vinícius Júnior, é Neymar. Esse mesmo jornalista que critica o Neymar. Quer dizer, e como se no Olympique de Marseille, como na própria França, não fosse cheia de imigrantes, de jogadores pretos, jogadores árabes, africanos. Eu lembro, na Copa, no canal do Cazé, foram entrevistar um bobalhão do corintiano, e o corintiano disse, eu vou torcer para a Argentina, eu não vou torcer para a França. A França tem um monte de negrão africano. Olha só o preconceito. Ninguém comentou nada. Então, para não citar o jornalista, para não encher a bola dele, vocês sabem todos quem eu é, ele vem dizer isso, e ele veio, a cúmulo de absurdo, vomitar, vociferar e cagar pela boca, e não pelo ânus, dizendo que o Vasco não é o pioneiro na luta. Não. Quem é pioneiro? A sua mãe, a sua avó? O Vasco, ele é pioneiro sim. Existe um documento chamado Carta Histórica, no qual o Vasco responde a todos os clubes da elite que o Vasco não alijaria do seu quadro de jogadores 12 jogadores que eram negros, pobres, operários e analfabetos, porque o futebol era um clube de elite. Não à toa, o Léo zagueiro, que antes chamavam de Léo Pelé, ele pediu para não ser mais, que ele não achava que era desrespeitoso ao rei. O Léo já se emocionou várias vezes, dizendo, eu tenho tão pouco tempo de Vasco, mas o meu amor por esse clube é uma coisa que não dá para explicar. Muito mais agora que eu convivo aqui dentro e eu vejo a história do time. O Pelé mesmo disse isso, cansou de dizer, ele parou um pouco de falar isso. Lógico, quando parou há uns anos atrás, por causa do Santos e tal. Mas o Pelé disse que amava o Vasco, porque o Vasco fez com que ele fosse o rei. Porque o Vasco fez a inclusão dessas pessoas. Vocês não podem separar uma coisa da outra. Aprendam isso. Aprendam. O Vasco sim é pioneiro. Então, esse moço na retratação, ele poderia ter ficado calado. Porque ao abrir a boca, falou mais merda. Mais idiotice. Mas como sabemos que o jornalismo, principalmente da Rede Globo, é um jornalismo elitizado, um jornalismo pró-Zona Sul, em que há poucos combatentes que, entre aspas, defendem, ou então são justos com o Vasco, então é contra isso que a gente tem que lutar. Graças a Deus hoje, nós temos os canais, os streamers, os canais fechados, os youtubers. Nós temos vários canais, todos os canais do Vasco, se eu pudesse vê-los todos os dias, eu os via, mas não tem tempo. Todos são bons porque falam de Vasco. É lógico que às vezes um ou outro toca em política e tal. Aliás, em política, pelo amor de Deus, hein? O Jorge Salgado disse que quer ser candidato à reeleição, que ele fez uma ótima administração. Jesus, eu não sei em que mundo que esse senhor vive. Gente, era isso que eu queria falar. Respirei. Então, assim, vamos olhar para frente. E, Parmeira, pelo amor de Deus, bota o sub-20, faz um turismo bacana aí. Tem vários lugares bonitos na Colômbia, tá? Uma boa noite.
Que Deus... Opa, não, peraí, gente. Eu não posso esquecer disso. Desculpa. Infelizmente, o futebol de salão morreu depois que meu pai morreu há pouco mais de 12 anos, há quase 13 anos. Mas um pouco antes disso, meu pai já não estava mais na Federação de Futsal. E o futebol de salão aqui no Rio é morto. É morto, morto, morto. Infelizmente, muitos clubes, né, para sobreviverem, tem que pedir ajuda aos pais, são obrigados a botar jogadores, as categorias de base, e as categorias de cima, então, a sub-20 e o principal, que eu chamo de adulto, sobrevive aos trancos e barrancos. O sub-20 do Vasco foi campeão, foi muito pouco noticiado, sinceramente foi muito pouco noticiado, ganhou a final do Olaria, parabéns à garotada, e o adulto do Vasco vai fazer a final não, vai fazer 2 jogos semifinais contra a Portuguesa. Infelizmente, o futsal tá assim, do Rio de Janeiro. Saudade da época em que meu falecido coroa, foi vice-presidente da federação e o Vasco chegou a fazer final da Liga Futsal, que o Vasco foi campeão em cima do Atlético Mineiro 4-2 no Maracanãzinho, com o recorde de público do Maracanãzinho. Entrou gente até que não foi contabilizada, que pulou o portão, de roubar o portão. Era uma ressalva que eu queria dar, parabéns, porque é bom, né? É Vasco, né? E nós vencemos. Gente, uma boa tarde. Que Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo, todos os santos anjos abençoem a todos vocês, a família de vocês, principalmente com muita saúde e amor no coração. Fiquem com Deus.